Vamos ver uma das epístolas de Paulo, e ela fala um assunto muito importante, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do versículo 13 até o versículo de número 18. Nós vamos começar com esse nível aqui de revelação, mas a gente vai voltar ao texto. Nós vamos estudar o capítulo 4, mas tenham paciência. A palavra de Deus diz aqui, a partir do versículo 13: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que vocês não fiquem tristes como os demais, que não têm nenhuma esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, que os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O 17 ainda diz que depois nós, você que está vivo, os que ficarmos, vivos, nem todos aqui vão ficar vivos até aquele dia, mas nós seremos o quê? Arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E o versículo 18 diz: Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E esse texto fala sobre a vinda do Senhor. Pastor, então Jesus, mas ele não falou que estaria conosco todos os dias? Mas se nós lermos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vamos voltar só um pouquinho para trás. Capítulo 1, versículo 9. Diz aqui uma palavra, e eu gostaria de compartilhar com vocês. 1:9 diz: Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. O 10: E estando eles ainda olhando com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E o 11 diz: E eles lhes disseram: Varões galileus, por que vocês ficam olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vocês o viram subir. Amém? Aqui foram as últimas palavras de Jesus aos seus apóstolos aqui na terra, e Jesus foi elevado às alturas. E a palavra de Deus diz que uma nuvem cobriu Jesus, Vocês lembram daquela nuvem lá de Êxodo, quando o tabernáculo foi erguido e a nuvem vinha? Essa mesma nuvem. A nuvem que veio quando Jesus também estava sendo batizado no Rio Jordão. A mesma nuvem. Será que tem uma nave extraterrestre ali, além daquela nuvem? Não sei, mas Deus usa uma nuvem, Talvez para nos proteger da sua presença poderosa. Porque se nós víssemos Deus, nós morríamos, Nós não poderíamos, no nosso pecado, na nossa ignorância, nós não poderíamos ver Deus. Então por isso que sempre Deus usa uma nuvem para atrapalhar a nossa visão completa de Deus. E Jesus foi e subiu, E diz a palavra de Deus que ele já era assunto aos céus. No mesmo momento que ele estava subindo, ele já estava lá.
né? Ele já estava conversando com os anjos, arcanjos, todo mundo que não puderam acompanhar Jesus na sua trajetória aqui na terra. Ele já estava falando da sua vitória, né, gloriosa que ele teve aqui. Mas aqueles que ficaram, você sabe, aqueles irmãos que partem antes da gente, né? Alguns nem dão tchau pra gente, né? Nem dá um abraço de despedida e vai embora. E a gente fica pensando, o que aconteceu? Por que Deus faz isso? Por que Deus permite essa separação? E é por isso que nós temos que falar isso aos irmãos essa noite. Porque a separação é um sinal de que Jesus vai voltar. Ele não vai nos deixar separados dele para sempre. Só que alguns têm esse privilégio de ir primeiro, né? Na verdade, Deus deu uma ordem para nós fazermos algo para Ele. E é por isso que Ele não levou os apóstolos, né? Não levou todos os discípulos. Ele poderia fazê-lo? Poderia fazê-lo. Era assim, eu quero levar todos que creram em mim. Agora pensam bem, o que seria de nós? Não tem apóstolo, não tem Jesus. O Espírito Santo não viria. Porque a ordem era para ficar em Jerusalém esperando até que o Espírito Santo viesse. Mas se Jesus resolve falar, não, vamos fazer o seguinte, eu vou mudar o plano. É só esse que eu quero. O que seria de você e de mim? Talvez nós teríamos nascido, mas não existiria cristianismo. Não existia essa Bíblia que nós temos, né? Não existia essas reuniões que temos. Não precisaríamos de orar. O mundo seria totalmente diferente desse mundo que hoje existe. Mas Deus sabia que eu e você precisaríamos ouvir o que essas outras pessoas ouviram. A obra não poderia terminar ali. Porque que seriam dos mortos, né? Que seriam dos vivos que ficassem. Porque o Senhor é Senhor tanto dos mortos como dos vivos. A palavra de Deus, nós começamos a ler a partir do versículo 13. E a palavra de Deus diz que o apóstolo aqui diz que nós não sejamos ignorantes. Sabe o que é uma pessoa ignorante? É uma pessoa que ignora as coisas. É uma pessoa que não tem instrução. É um estúpido, um tolo. Ele é um inapto, imbecil. E aí continua, coisa feia. É cada nome aqui, né? Terrível. Mas o apóstolo diz, vocês aí, ó, não sejam ignorantes, não. É a primeira instrução que ele fala. Porque uma vez que você é ignorante, que você não observa as leis, as palavras de Deus, você está enrolado. Se você não entender o significado das palavras de Deus, os propósitos de Deus, as ordens de Deus, você vai passar por esses processos que essas pessoas aqui passam. Porque diz aqui que vocês não podem ser ignorantes quanto às pessoas que estão morrendo ou dormindo. Vocês não podem ficar tristes como os demais. Não podem perder a esperança. Você já conversou com uma pessoa que perde alguém querido? Você já viu algum deles alegre? Alguém já viu? Alguém que perdeu um filho, perdeu um pai, perdeu uma mãe. Você já viu eles alegres, hein? Pulando de alegria? Isso é coisa de filme, né? Não tem ninguém que fica alegre. Como que uma pessoa pode ficar alegre com a morte de um parente?
親戚の死を喜ぶ人ってどういう人なんですか？ Mas a gente não pode ficar tristes como as outras pessoas. 私たちは外の人たちのように Nós podemos perder alguém que nós amamos 誰 muito, かを失うことがあ mas a る。 nossa tristeza não é a mesma tristeza deles. 私たちの悲しみは彼らと同じ悲 Por しみ quê? である。 Porque eles não têm esperança alguma de rever de novo essas 彼らはその人たちにもう一度会うという希望が一個もないんです。 Lá no fundo da sua alma, ele sabe que essas pessoas estarão separadas de Deus para sempre. 自分の魂の中で一生その人たちは別れたまんまだと思うかもしれません。 Eu conversava com um japonês sobre isso, ele ある日本人にそういう話をしてました。 estava chegando no dia do Obon e eu falei, o que vocês fazem mesmo no Obon? Não, é o dia que o meu avô e minha avó voltam para casa e eu tenho que arrumar, eu tenho que lavar o túmulo deles, tenho que arrumar a casa. 墓参りをして墓を洗わなきゃいけないんだよって。 Mas eu perguntei, para onde foi o seu Dichan? おじいちゃんとおばあちゃん Ah, foram todos para o céu. 天国に行ったん Então で eles voltam do céu. Eu falei, わざわざ天から帰ってくるの？ Então ele era, como é que ele era? Não, ele era ruim demais, ele aprontava, bebia, batia. Ele era ruim demais. Ele falou, então ele, depois que morreu, ele foi para o céu. どういう人なのに天国行ったのって。 Na mentalidade da maioria das pessoas é isso この人たちはそういうふうに考えるんです。 que todos que ao morrer vão para o céu. 死んだ人たちは Mas 全然 lá no íntimo eles sabem que eles não estão lá. でも彼らはそこにはいないと分かっているんです。 Eles mesmos sabem que se eles não observarem a palavra de Deus, não conhecerem a Deus, eles estarão também. 彼らは神を知らなければ彼らは終わりなんです。 Há quase 2000 anos as pessoas daquela época também pensavam da あの mesma 時 maneira. の2000年前の人たちも同じような考えを持って Mas o conselho para a igreja é que eles não deveriam de maneira alguma ser ignorantes, nem perder a esperança e nem ficar tristes. 彼らは悲しんでもいけないし望みを失ってもいけないし無知になってもいけ E ない como nós chegamos nesse nível exigido aqui por Deus? そしてこの神様に頼まれているこのレベルにどうやってたどり着くことができる Entendendo o capítulo 4. 4章を理解すること Se nós começarmos a ler a partir do versículo 1, 私たちが一節から読む nós vamos entender que o primeiro nível 一番最初の é revelado aqui. ここで明かされています Porque diz a palavra de Deus que finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto a maneira que vocês devam viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, para que vocês continuem progredindo cada vez mais. Então o versículo começa a nos exortar a dizer que nós deveremos observar como é que os líderes estão fazendo. そして最初の一節から私たちに教えてくれるんです。リーダーたちがどのように行っているのかを知る。 E nós devemos viver uma vida para agradar a Deus. そして私たちは神様を喜ばすために自分の人生を使わなければいけない。 Então o nível aqui já começa muito そ alto. して一番最初のレベルはもうすでに高いんです。 E ele diz aqui bem claro, modo de vida para agradar a Deus. 神様に喜ばれる人生。 E ele continua dizendo, porque vocês já estão inteirados quanto às instruções que vos temos dado da parte do Senhor Jesus. でも主イエスにあたってあなた方に願いかつ進められた通りにと書いてある。 Qual que é essas instruções, pastor? この教えって何ですか？ E diz aqui o versículo 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 神の御心はあなた方が清くなることと書いてある。 Que vocês abstenham da prostituição. 不貧困を慎みなさいと言っています。 Pastor, o que é isso, santificação? 清くなる、清めるってどういうことですか？ Santificação significa estar separado para um serviço especial, 特別な働きのため ou に seja, separado do pecado. 罪から自分を離別することです。 E ele dá logo a dica, olha, で、ここでアドバイスがあります。 abstenham-se da prostituição. 不貧困から慎みなさいと。不貧困をやめなさい。 Nós temos que correr disso. 私たちはこれから逃げなければいけないんです。 Isso aqui, para nós vivermos o que está no capítulo 4 e entendermos que nós não ficamos ficar tristes, 私たちが4章を生きるためには nem perder a esperança 希望を失わないし、 e continuar firmes na fé, で
で信仰を Mesmo quando a morte bater a nossa porta, 死が私たちの家 nós に devemos 来た時に começar de um lugar. 私たちは始めなければいけません。 E esse lugar é viver uma vida agradável a そ Deus, してこの場所は主に喜ばれる vivendo em santificação. 清い人生を Pastor, o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 14? Alguém que acha, possa ler para nós? Bom, assim como eu não sou do mundo, eles também não são. João. Esse é João, né? Bom, Pode ler mais um versículo? Segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Vocês querem ver Deus? Vocês querem ver Jesus 皆さんイエス様を見たいですか？ voltando nas nuvens? イエス様が雲から戻ってくるのを見たいですか？ Sabe, tem muitas pessoas que não vão vê-lo, 彼を見ない人たちがいます。 porque o pecado nos afasta de Deus. 罪はイエス様から彼らを離しているからです。 E aqui diz que, na verdade, nós precisamos nos afastar do mundo. 私たちは世の中から離れなければいけない。 Jesus falou, olha, assim como eu não sou, vocês também não são. イエス様言ったんです。私が世の中のものでないようにあなた方も E 世の lá em 中のも João のではありません。 capítulo 8, versículo 32, diz que nós deveríamos conhecer a verdade, 8章の32節 que a で verdade nos libertaria. 私たちが真理を知ることによって真理は E Jesus diz, eu sou o そ caminho, してイエス様は言うんです。 a verdade e a vida. 私が道であり真理であり命であると。 Uma vez Pilatos perguntou a Jesus, Jesus, o que é a ピ verdade? ラトはイエス・キリストに言うんで真実は何だと言うんです。 Jesus deveria começar, então, do Gênesis até Apocalipse, explicar para ele que era verdade, então demoraria um bom tempo, e ele se converteria e Jesus não seria crucificado na cruz. でイエス様は彼に真実を見せるために創世記から、福音書全部を彼に教えたら、ピラトはクリスチャンになってしまうのでイエス様は十字架に貼り付けられることはなかったんですから Jesus não morreria, e não E essa mostra na ressuscitaria, cara? e aí vai de novo, né? Deu a Nós não nossa estaremos aqui. 救われないんです。 Então a gente precisa entender que a verdade liberta o homem. ですから真実は人を E 救 se う。 de alguma maneira eu ainda estou preso ao pecado ou alguma coisa, 私が罪に何か囚われているということは eu já testei, já 私 várias は試し coisas. ました。多くのこと。 Seja game, ゲ né? ームだろうと Game uma vez estava empreendendo, ゲームを私 e eu já を falei isso para os irmãos. 抑えていたんです。 Já tem quase um ano que eu não jogo um 皆さん tipo に de 何回も game. 言ったことあり Nenhum. ます。 Zero. 私はゲームをやってま Porque せん eu estava me sentindo preso com aquilo. Ah, pastor, eu não me sinto preso com isso, né? 僕先生、私はそれに囚 Bom, われていま mas せ eu ん。 me sentia preso, porque eles tomavam Como muito tempo, eu precisava estudar a palavra e eu queria jogar game. それ捕まっていたんです。メッセージを勉強したかったのにゲームをやっていたん E です。 Deus falou, isso está te prendendo, você tem que se libertar disso. イエス様は私に言うんです。あなたはゲーム Então aí に捕ま você って aperta sabe? Nessas, como é que chama? Nos aplicativos, segura assim um pouquinho, aí ele fica tremendo. あなたは Segura pra vocês verem. アプリをずっと Aí 監視してると tá, você aperta nele assim, aí vem, quero apagar, tem certeza? あなたがゲームを消そうとするときに本当に消 E し ele たいです ficava か？ falando isso pra mim, assim, você tem certeza? ゲームが私に本当に削除しますかと聞いてくる。 Tenho, em nome de Jesus. 削除します。キャンジークラッシュ Sumiu, desapareceu, não tem nada, nenhum. Um por um eu fiz isso. で全部ゲームやりました。Você que fica mandando pra mim também no Facebook. Então, e o Facebook tem isso, fica mandando aquele Facebook, quem pastor, eu quer, sei lá como chama. Candy Eu Crush. gostava daí, eu cheguei até no nível 153, me parece, aquele lá. 私は153位までいたんですよ。 E eu falei, Jesus amado, era muito tempo. E jogando isso. 時間をやっていたんです。 Mas Jesus falou, mas como você fala a verdade e você não é なぜお前は liberto? 真実の話をしてるのにお前は解放されてないんだと。 Então tem muitas coisas que nós estamos presos e não entendemos. で私たちはそれに捕まっているのに気づいてないと。 Sobre isso Deus me deu uma visão um dia. ですから神様は私に幻を見せたんです。 Deus mostrou uma gaiola enorme de ouro, 大きなこの de 金 ouro, の ouro maciço. 金の Tinha pedras preciosas dentro dela, tinha tudo dentro. 大きな鳥かごが私を見たんですね。金の E eu olhava dentro da gaiola, nossa, mas é bonito demais, né? でその鳥かごの中を見てうわなんて綺麗な E の。 ela tinha uma porta, e a porta estava aberta. で扉は開いてたんです。 Deus falou, sai daí antes que a porta feche. 神様は言ったんです。その扉が閉まる前 Porque に se a porta fechar, você não sai, Sérgio. その扉が閉まってしまった Você já viu o passarinho conseguir abrir a porta da gaiola depois que ela está trancada? 鳥が鳥かごを自分で鍵開け Não consegue. て離れられますか？できません。
E Deus falou, você precisa sair de muitas イエ coisas ス様は言ったんです。 que お te 前多くのも prendem. のから離 A れ gaiola pode ser de ouro, pintada de toda qualquer coisa, ter tudo que você precisa lá 金 dentro. の鳥かごだろうとあなた Mas 必要な pode も ser の全部あ um る。 perigo. E a palavra de Deus diz que o Satanás usa as artimanhas, né, para そ prender-nos. して悪魔は多くの者たちを捕まえるために持っているんです。 E eu vi que não precisa desses games, nada, coisa nenhuma. そして私はそのゲームは必要ないと。 Eu sei que vocês gostam, alguns gostam mesmo, e vai ser difícil entender. Mas um dia a ficha vai cair, né? E a gente vai. Eu sei que você vai entender o que eu estou falando hoje. であなたが私は今言ってることを思い出すこと。 Mas tem muitas outras で coisas も多く que のことがあ podem り nos ます。 prender. 私たちを捕まえることができる。 E a palavra de Deus diz que nós devemos viver de uma maneira que agrade a Deus. そして私たちは神様に喜ばれる生き方を持たな Jesus け e ればいけない você jogando game, ou Jesus e você vendo aquela programação na televisão, 例え ou ば seja, テレビのドラマだろうと、 filme, né? 映画だろうと。 Agora eu sempre fico olhando, Jesus, o senhor tá, então não dá. であなたはそのテレビを見 E て que hora que Jesus não vai estar presente com você? Hora nenhuma, todas as vezes ele vai estar com 彼は você. ずっとあなたと一緒にいたいけど、そ E の não テレビを見て somente る ele, mas o Espírito Santo e o Pai. 彼だけではなくて聖霊様であっても、 Então nem passa pela minha cabeça assistir um filme ou uma cena pornográfica. Não tem lógica. Não porque eu sei que ele está olhando, ele está vendo comigo. 彼が AV を一緒に見るかどうかの問題 Mas ele mudou totalmente o meu coração, que eu não sinto nenhuma atração 完 por 全に essas 変えてく coisas. れたので、もうそれを見る必要ないんです。見ようと思わない。 Amém? アメン。 Isso é autoridade que você precisa ter. あなたはその Né? 権威を持たなければいけない。 Autoridade, você não 権威 precisa. を持たなきゃいけない。O meu, 権威を持たなければいけ o ない。 meu notebook, os dois notebooks meus deu tchutchu nos dois, né? ね。 Não funciona de jeito nenhum. 私のノートブック2つとも壊れたんです。 Já levei para o especialista, está lutando com ele lá, mas falou, で、こうプロにあげたんですけれども、 mas não sinto falta. Tá tudo bem. ノートブックなくても何の問 Tá 題もない。 tudo bem. Eu tenho o que é mais precioso na minha casa. 私の家で一番大切なものがあります。 Palavra de Deus, eu tenho um monte dela. 私はいっぱい持ってます、聖書。 Meu Ketai também tem um monte 私 de の Bíblia. 携帯だと多くの聖書があります。 E isso tem me purificado, tem me それが limpado os 私 meus を olhos. 清めて、私の Eu 目を só coloco diante dos meus olhos coisas boas. 私の目の前に私はい E いもの Jesus を falou assim que grande será a tua luz. あなたは大きな光になると。 Mas se eu coloco coisas escuras, né? 私の家で暗いもの Coisas que estão um pouco assim meio embaçado, isso pode atrapalhar a ちょ minha っと vida. 私のね、私だってちょっと濁ってるようなものを置くと人生を破壊するんです。 Então Paulo começa a nos exortar ですからパウロは私たちを nesse primeiro nível. Isso aqui é coisa 皆さん básica. これは基礎です。 Ah, pastor, eu quero batizar, mas eu acho que eu vou pensar direitinho, で né? casar, Quer casar, não sei, あなたが quer, 結婚したいんだったら quer fazer outras atividades no ministerial. でね、働きをしたいときよく考えます。 A palavra de Deus diz que você deva refletir um pouco mais. もう少し考えなければいけないと言う。 Porque se você não se assentar e fazer as contas, で、あなたが座ってよく考 se える。 você tem como terminar o que você está querendo あ começar, なたの始めたいものを é melhor nem começar. あ、終われないと思うんだったら今始めてるものを Porque 最後 o に peso da responsabilidade não diminui. O peso só aumenta, a responsabilidade cada vez mais. 責任はどんどん大きく Quem muito é dado, muito será cobrado de 多く Deus. に与えられたものは多くを神様に Quanto mais 請求 fé, されるんです。 mais que Deus vai exigir de いっぱい você. 与えられたら多く Compromisso の com Ele. ことをあなたに請求してくるんです。 Deus não quer que você apenas de vez em quando participe das reuniões. あなたは時々礼拝に来ればいいと思っていますか？ Ele quer que você tenha compromisso 神様 com はあな Ele. たにそれだけではなくて神 É 様に diferente de só vir aqui no dia de sábado. 皆さん土曜日に来るだけ É cuidar de todo lugar onde この場 Jesus 所、イ está. エス様のいる場所全部 Antes, durante e depois. その前とその時とその後では大きな Eu 違い gosto de がある。 brincar com ね、私はよく um pastor aí, ele sabe disso. Ele está indo embora, eu falo, uai, mas você tem que ser o último a sair daqui, pastor. Mas ele olha para mim. で彼は帰る前に Não, você 私は tem que 言います olhar, ver se あ está なたは tudo desligado, se está tudo 最後までこ fechado. こにいなきゃダメだ。あなたは牧師なんだから。 Amém? É a nossa responsabilidade de 私 cuidar たち das の牧 coisas 師 de としての Deus 責任 aqui. です。 Não é só vir, sentar e terminar e ir 礼拝 embora. に来てずっ Não é と só 帰るん isso. じゃ意味ないんです。 Por quê? Porque esse é o primeiro nível. 皆さんこれが一番最初の礼拝。 Agradar a Deus em primeiro lugar, não a mim mesmo. Não a mim mesmo. E fazer as coisas na santificação. Porque sem a santificação, 清いままで物事を動かすんです。清くなく e て isso é um processo, tá? Um これ processo. は一つのプロセスです。 A sua santificação de ontem já ficou para ontem. Hoje é outro dia, de amanhã é mais ainda do que a de hoje.
であなたの昨日の清めはもう Nós temos que estar mais santos, porque foi falado a Daniel sobre isso. 昨日よりも今日の方が清くなければいけないんです。 Cada vez mais nos santificando, cada vez mais, porque até o final dos dias, aqueles que são puros estarão se purificando cada vez mais, os que são santos se santificarão mais. そして汚いものはもっと汚くなる。 Desde que as pessoas do seu trabalho ou da sua escola digam que você é louco, que você é doido, não importa. あなたのことを行かれているものと言っても Quando eu vou almoçar no Chocodô lá no trabalho, 会社で私は食堂で食べる。 e antes de eu comer eu abaixo a minha cabeça ali e oro. で食べる前に私は祈るんです。 Todos os meus colegas vêm, mas o que você está fazendo? 私の友達が来て言うんです。 Você está bem? Está passando mal? Eu falo, não, eu estou fazendo uma oração a Deus, agradecendo pela comida. 大丈夫って言われたら E é todas as vezes que eu vou fazer para eles é um... Isso não tem lógica, por que fazer isso? ありえない、なんでそれをやるのって聞いてくるんです。 E não apenas isso, mas em outras horas eu estou louvando, cantando. 賛美して E eles têm que sentir a diferença que a minha vida tem que produzir neles. Uma sede de Deus. 彼らは私を見てその違いを分かるんです。神様を求める渇きが彼らにも伝わっていくんです。 Santificação é estar separado. Separado, não junto. 清くなるというのは分かれる、離別を意味します。 Porque bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, そして悪人たち、違法人たち nem se detém nos caminhos dos pecadores. の幸いなことを違法人のアドバイスに乗らない人は Bem-aventurado. 幸いな人です。 A gente não pode concordar com eles. 私たちは彼らと A 納 gente 得 não して pode rir quando eles estão rindo de coisas sobre Deus. 神様のことを悪く出るときに私たちは彼らと一緒に笑ってはいけないんです。 Nós estamos num processo de santificação, de 私たちは conhecimento de 今 Deus. 清めのプロセスに入っているんです。 Você acha que conhece muito a Deus? あなたは神様のことをいっぱい知ってるの？ Vocês acham que conhecem? いっぱい知ってる。 Eu acho que eu não conheço quase nada. 私はまだ神様のこと何も知らないと思う。 Nada. Às vezes eu paro, Senhor, で私は止まって主よと o que eu vou fazer agora? Senhor? 何をすればいいですか？ Nada acontece. 何も起きない。 Nem um pio, nenhuma palavra, Estou nem com nada, 風 nem. すら送らない。 Sabe, eu fico às vezes, Senhor, o que eu vou fazer? Mas Jesus já me disse o que eu tenho que fazer. Ele não fica repetindo 彼はね、何回も言わない。 tantas vezes a mesma coisa para 同じ mim. ことを私に。 Sérgio levanta, Sérgio anda, セルジオ立て、セルジオ歩け。 Sérgio faça. セルジオこれやれ。 Deus não fica falando a mesma coisa 神 sempre. 様は同じことを繰り返している。 Por quê? Porque ele foi para o céu. 彼はもう天に行った。 O que adianta eu ficar olhando para o céu? 天をずっと見ててどうするんですか？ É bom olhar para o céu, 天を見るのはいいです。 mas esperando que ele volte. でも彼が帰ってくるのを待って Por que não façamos? なんで私たちはやる？ Aí ele pode voltar. 彼はいつ帰ってくるのか分かりますか？ Cada vez mais eu estou perdido dentro da casa de 私 Deus. は主の家の前で失われてる。 Em vez de eu ajudar os meus pastores, os meus irmãos na igreja, eu dou trabalho para eles. 私は兄弟を手伝うどころか邪魔ばっかりしてる。 Eu vi um vídeo sobre isso, vergonha na cara, um remédio, vergonha na cara. Mas é que lá fala sobre trabalhar, né? 恥を知れという。 Mas é muitos de nós cristãos estão precisando tomar aquele remédio, 多くのクリ vergonha スチャン na は cara, 恥を né? 知れという錠剤を飲まなきゃいけない。 Voltar de novo, pastor, eu errei de novo. 僕先生、また同 Não じ posso tocar, não posso cantar, ま não たもう posso してま pregar, せん。もうメッ né? セージできません。 Não posso fazer nada, Não, Senhor, não vou porque declinar. eu estou pior do que a semana passada. 先週より悪くなった。 Quando que vão nos ajudar? Quando vão い se つ despertar 私たち também? は目を覚ますんでしょうか？直さなければいけないと。 Já pensou eu tendo que fazer MDA, né? Pastor, 私 pega は no meu メディ pé アの sobre 時 isso. に小室先 Eu 生、 falo, o que eu vou falar? Ah, pastor, é que eu acordei com a perna direita hoje. 僕先生に Aí eu sentei na cama. Aí eu ouvi a palavra de Deus, eu fiz isso. O pastor vai ficar cansado de ouvir isso. Mas por que você... Mas nada. お前なんか Você não pensou nada errado. してない。 Errado. 間違ったこと Deixa を eu 考 tomar え até. Ah, Senhor Jesus já me perdoou. イエス様は私を許して Então, às く vezes れ eu tenho uma dificuldade, tá? Mas os irmãos estão trabalhando com isso comigo. Mas é entender que eu tenho que ficar falando 24 horas sobre a minha 私の vida 人生を彼に言わなければいけないという話 para outra pessoa e ela já está tão atarefada, eu penso, né? 私の考えでは彼は多くのことをしなきゃいけな Porque い não tem uma hora que está disponível para mim. 私のために時間を持ってない Porque já tem uma lista enorme de pessoas que estão
もう多くの人が牧師先生に電話してるんです。 Eu fico esperando, falando, pastor, eu estou aqui para ajudar os irmãos, mas eu sou bem sucinto. A minha ligação, os irmãos ligarem para mim, vocês podem marcar no cronômetro. 皆さん、私に電話し Você て pode ter uma conversa de 1 hora comigo, mas eu faço você falar ela em 1 minuto no máximo. 皆さん、あなたが1時間私に要件を話して Sabe por quê? 1分で片付けます。 Jesus explicou um pouco sobre イ isso. エス様は私にそれを言いまし Até para falar com ele, quando você for falar com Deus, た。あなたが神様に話すと as suas palavras sejam poucas, 少ない言葉で porque Deus não é louco, Deus sabe o que você necessita, antes mesmo de você as あなた pedir. が頼む前からも神様はもう知ってるん E です a gente fica, Deus me ajuda, Deus me levanta, Deus me socorre, Deus me abençoe. E Deus já fez tudo 神 isso. 様はもう全てそれをやったんです E Jesus falou, olha, você não seja como ele, Sérgio. でせる Porque muitos pensam que por muito orar serão atendidos. 多くの人たち Ou por ficar repetindo as palavras, eu vou atender porque eles estão repetindo as そし mesmas て palavras. 何回も Pai 同じことを言 nosso え que ばいい estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Você acha que Deus é louco, Deus é doido? 皆さん繰り返しもう Não, o meu Deus. お経のように唱えても神様は行かれてるわけじゃないおバカじゃないんです Então a gente precisa estar mais preparado para 私 servir たちは a も Deus. っと神様に使えるためにもっと準備が Fazer coisas que agradam a Deus. 神様に喜ばれることをやらなければいけません É claro que se eu procurar, もちろん私 eu vou encontrar muitas coisas erradas. 多くの E eu vou me desviar dos caminhos de Deus. 主の道から離れ Mas por outro lado, quanto mais eu ler a palavra, 私が聖書を読めば quanto mais eu estiver perto de Jesus, não apenas no sábado, nessas horinhas, mas durante todo o sábado, durante todo o domingo, toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, mês, ano após ano, vocês acham que não vai ter uma diferença? 毎日あなたがイエス様と過ごせば変わらないと思いますかあなたの人生 Porque eu estou me sujeitando a Deus. Sabe o que o diabo vai fazer comigo? Que 悪魔は diz a 私は何 palavra? をするか分かりますか Ele fugirá de você. 悪魔はあなた方から逃げる Quanto mais eu me submeter a Deus, 私が神様に従い mais ま o した diabo foge de mim. 悪魔は私から逃げ Quer る dizer que o contrário também vai じ acontecer. ゃあその逆もあるということ Quanto menos eu me submeter a Deus, o que, 私 que が vai 神様 acontecer? に従わなければ従わない Mais o diabo vai chegar perto de mim. 悪魔はあなたの近くに来るんです Será que vai ter algum problema? 何か問題があるでしょうか悪魔が近づいてきてる Vocês não querem ele longe de vocês? 悪魔は遠くにいてほしいですか近くにいてほしいですか Porque ele vem para fazer 3 coisas. 彼は3つのことしかできない 3. Quais são? 3 coisas ele vem para fazer. 彼はその3つをやるために Alguma delas é boa para você? その3つのうちいいことはありますか Não, nenhuma delas. Então, aonde que ele deve estar? じゃあ彼はどこにいなければいけない Fugindo, irmãos. 逃げていなければいけない Você chegou na porta da sua あ casa, なたの家の前 se に ele estava lá dentro ou se ele 彼 estava はその perto, 中にいた para の onde que ele tem que ir? 彼はどこに行かなきゃいけない Para longe. Para outra cidade, de preferência. 違う町に行かなければいけません Se você vai trabalhar, se o diabo está あ lá, なたが仕事してみて quando você chega e você é aqueles que se submete a Deus, o que acontece com o あなた diabo? が神様に従っているなら悪魔はどうするでしょう Ele não fica naquele lugar. 彼はそこにいないでしょ Ele não fica. Aonde tem um valente como o nosso Deus, ele corre de Deus. この神様に従っている人たち神の勇士がいるときは悪魔に逃げます E o apóstolo Paulo sabia disso. そして人は言うんです Mas sem a santificação nós não vamos で conseguir. 私たちは興味がなければできませ Se ん nós não nos prepararmos, 私たちが準備してなけ se れば nós não estivermos atentos à voz de Deus, 私たちが神様の言葉に a santificação vai estar cada vez mais difícil para 清 nós. めはもっと難しくなるんです Está ficando difícil. 難しくなるんです Orarmos mais, dedicarmos mais tempo a もっ Deus. と時間を神様のためにあげるということ O pastor acabou de falar que você fica falando, não precisa falar, não fala em espírito. Eu prefiro falar. 語ってください Eu prefiro falar em espírito, em línguas com Deus, do que falando em português. Eu já vi, eu falo muitas palavras em português erradas. 私は多くの Mas quando eu falo em línguas estranhas, 間違った言葉を使いますでも威厳で as 喋る palavras vão direto, sem precisar de tradutor, 通 sem 訳なし precisar で de, né? Glória a Deus Nenhuma interferência de ninguém. 誰も邪魔しないでまっすぐ神様に行く E eu estou falando de mistérios com Deus. で神様と奥 Coisas 義のことにつ que い a て minha família precisa, coisas que a cidade precisa, coisas que a nação precisa. 国が必要なことをイエス様に言ってるんです Amém?
Então a gente precisa estar envolvido nas coisas de Deus. ですから私たちは神様のことを見 E て a palavra de Deus diz que aqui tinha algumas pessoas naquele lugar que で多くの人たちがここにいたんです理解しなか eles った pensavam que podia fazer tudo e que estava tudo bem. でこういうことが全部できると思っていた Eu posso frequentar a igreja, eu posso ficar na minha posição, で私は教会に行ってもいいし教会にいてそして eu fico com um pé no mundo e outro pé dentro da igreja. で教会の、にいてそして悪いことも Vai dar tudo certo, o pastor Sérgio não sabe nada, ninguém sabe, o pastor Comino não sabe. この先生は知らない É a minha vida, 私の人 mas 生 você だ está から em grande perigo. あなたは大きな間違いを犯している A palavra de Deus diz que depois de nós fizermos tudo isso aqui, 私たちがこれをや esse っ é た o primeiro, é a coisa básica minha 皆さんこれ e 基 Deus. 礎中の基礎です Mas aí nós vamos para um outro nível で espiritual. 新しいレベルにたどり着きます A palavra de Deus diz aqui a partir do versículo de número 9. 9節に書いてあります São 3 tópicos importantes desse capítulo. E ele está dividido em 3 por razões óbvias, né? Razões importantes para a nossa vida. E agora ele nos fala sobre, não é mais eu só. もう神様を愛するだけじゃなく Agora eu devo praticar as coisas que eu tenho aprendido. 私は覚えたことを行動に移さ E ない diz aqui com amor fraternal, não há necessidade de eu ficar escrevendo para vocês. Porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, 9節ですね que vocês deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos. E ainda os irmãos de toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, para que progredides, é isso? Progredirdes cada vez mais. Olha só, mais outro nível de... これはもう一つの Crescimento. 9、10、11ですね No primeiro também ele falou sobre isso. A santificação nos faz 最初 progredir は um pouco. 彼はこの清さを E 私 agora praticando o amor. もっと進めさせてくれるそして Isso 愛 é を amor 生きるという ao こ próximo, れは兄弟愛を a comunidade e a cidade aqui. そしてこの愛町 Nós のそ estaremos して progredindo um pouco mais. 私たちはその愛を発揮することでもう少 Pastor, し mas eu já estou fazendo amém Amor, já tem isso. Mas tem amém. muitos de nós que estamos preocupados só com o nosso, でも私たちはいつも自分の腹のこと só com ば a っかり考え minha る vida. 自分の人生のことだけ E você não pode ficar só neste nível. であなたはこのレベルでとどまってはいけないんです Qual foi o mandamento de Jesus? Ele não falou amar a Deus e depois ao próximo イエス様 como の a 教えは何ですか ti 神 mesmo? 様をまず第一に愛して隣の人を自分のように愛しなさい Então a gente deve praticar esse amor e não é só na conversa não. 私たちはこの愛をこの口だけではなくて行動に移さなければいけない Tem um chat das irmãs aí que eu fico vendo tudo que elas parece que eu não sei porquê. Ela vem pro meu, né? Elas têm das irmãs e elas ficam ajudando as famílias que são carentes, né? Elas estão fazendo cestas, né? でこの兄弟姉妹たちのこのチャットルームがあるんですけれども彼女たちは多くの E 家族 fala を aí, 手 o que 伝 a う gente vai fazer? Vamos fazer uma cesta, vamos fazer uma 何 compra や e りま tal. すか彼女たちを手伝いましょうか Nossa, それを見ると preocupadas com outras famílias além delas mesmas, 彼女 né? たちのことを心配し Isso て é る um dever não só das irmãs, それは mas 姉 de 妹たち toda a じゃなくて igreja. 全教会の義務なんです E tem pessoas que são muito carentes. で多くの人たちは本当に飢えているんです愛に E essa é uma maneira da gente pregar o で Evangelho. 私たちは福音を述べ伝える São maneiras que Deus nos deu, porque Ele falou que nós seríamos pescadores de homens. É uma tática de pescaria. 私たちに教えてくれたんですこの人を取る漁師になるということ E assim o amor de Deus seria amplamente conhecido pelas でイ outras エス・キリスト pessoas. の愛は Então, 多くの人々に広められるということ quando a gente praticasse essas coisas. 私たちがそういうことをやった時 Então aqui nós vemos essa exortação de Paulo, でパウロのこの説教を見るときに porque diz aqui que, ora, ainda vos declaro a palavra do Senhor, e isto os vivos, né? Ah não, pulei. E diligentemente por viver tranquilamente, depois da gente fazer todas essas coisas, a gente possa viver uma vida tranquila, né? Cuidar do que é nosso e trabalhar com as próprias mãos, versículo 11, そして11節 como vos ordenamos. Aqui fala uma coisa muito importante, eu gostaria
de falar isso aos irmãos que 皆さんに言いたいことがあるんですけれども、 aqui diz a palavra de Deus que a gente deveria trabalhar com nossas próprias mãos. 私たちは自分の手で働かなければいけないということで Vocês す。 têm percebido que nós, os pastores, né, trabalhamos secularmente? 牧師先生たちは働いてるって皆さん分かりますか？ Isso não é pecado. これは罪じゃないんです。 Não é pecado. Nós trabalhamos. Eu trabalho no Caixá, 私の né? 会社で働きます。 O pastor Lau, o pastor Silas também ラ trabalham. ウ先生も Não é errado. E nós não temos nenhum tipo de ajuda na igreja, nenhum tipo, é zero. で、私たちは教会のお金もらってます。 Talvez os irmãos não saibam disso, mas a gente não recebe nenhum tipo de ajuda. 私たちは教会の手伝いをもらって Por ま que você す。 está falando isso? Bom, mas eu estou falando porque a gente está aqui, a gente trabalha com as próprias mãos. 私たちは自分の手 E a gente faz o que pode, né? でやれることを Para ajudar o nosso pastor. 小宮先生を手伝うために。 Não temos nenhum tipo de... agora o pastor não está. Cada um de vocês então recebe quanto por mês? Nada. Vocês têm acesso ao relatório. É só perguntar à tesouraria. みんな本当に会計の人 Quanto que saiu o pastor Sérgio esse ano? セルジョ先生に今年いく Quanto que saiu o ano passado ou ano retrasado? 1000 Vocês não vão ver o meu nome ali. Dificilmente. Se sair, nós temos que conversar, né? Porque もし出たんだった não ら de jeito nenhum. 私は覚えてないですもらった覚えてない Então a gente não tem isso, porque a gente trabalha e não é pecado. O pastor está em pecado. Não, não estamos. 僕先生が É bíblico o pastor trabalhar. それは間違って Esse apóstolo que escreveu isso aqui, ele era fazedor de tendas. これを書いた人っていうのは幕屋を O 作る apóstolo Paulo ele construía tendas e vendia as tendas para financiar o seu 幕 ministério. 屋職人として働いて自分の働きの投資をして Porque a gente pensa, nossa, a igreja está nadando dinheiro, tanta coisa, né? O pastor está rico, comprando carro. 多くの人がこう車とか買っても教会は本当に大金持ちだと思ってる Foi falado sobre isso. Alguém de outro lugar falou, nossa, o pastor Sérgio está roubando tanto que ela comprou um carro zero. そうセルジョ先生はあまりにも教会から盗んでるんで新車を買ってるっていう Carro zero, mas eu trabalhando com o suor do meu rosto. 私の汗で Com o meu suor do meu rosto. Nenhum ienes de salário de pastor de igreja, porque eu não 私 sou は pastor de 教会 igreja. 牧師の Eu sou pastor auxiliar da obra de Deus. 私は Eu só auxilio o pastor com menos. 小宮先生 Né? の副牧師 Mas foi falado aí, é isso. Eu estou falando para os irmãos, vocês não terem uma noção. そういうふ Né? うに言われたから皆 E さ a ん分 gente かんない pensa, の nossa, ele deve roubar demais, deve estar fazendo isso aqui. Não tem nada de roubo. Nada. Nem dinheiro do tesoureiro, da tesouraria, eu não gosto nem de tocar. 私 Né? はもう会計士たちの Os 皆 irmãos さ se ん conhecem mais próximos de mim, sabem que é coisa de responsabilidade da tesouraria, eles que têm que 私のこと administrar 知 as ってる coisas. 人は本当に会計士に全部任せて Isso eu aprendi há muito tempo. 私 Isso, は本当に前に覚えたことです muito tempo. Eu sei que é perigoso isso. É uma das armas que o diabo usa para destruir muitos ministérios. 悪魔が多くのミニストリーを潰すために使っている Agora, se nós não trabalhamos, でも私たちが働かなければ né, e a gente ainda intromete nas coisas dos outros, é 人 um 々の grande 人 perigo. 生外部の人の人生に入り込んで E tem muitas pessoas assim, além de não trabalhar, ele fica preocupado com o outro, né? 多くの人は自分が働いてないのに人のことを気にする人がいるんです Ele fica falando mal. É o que diz aqui o texto. Aqui parece que se preocupa demais com a vida dos outros. 他の人の人生に品を De onde que ele está conseguindo isso, ou que está fazendo aquilo, ou que não está? Amém? Então a gente tem que ter um certo cuidado agora nesse nível. あいつは何やってるのかどこにいる Com の o que か nós pensamos, com o que nós falamos. 自分が何を言ってるのか何を考 Porque えてる isso のか pode afetar a nossa santificação, a nossa separação do こ pecado. れは私たちの清さに影響する問 E a 題に gente なる corre na sétima coisa que Deus mais abomina で nos 神 seres 様 humanos. がこの人間の中で7つ大 É 嫌いなもの irmãos que levam contenda entre outros irmãos. それは争いを持ち込む人です Fica falando mal, né? De outro, de fulano, de ciclano, sem 他の人 saber の das coisas. 悪口を言っているんです Sem saber. 噂を流す人です Procura saber detalhadamente, né? E entra em contato. Porque o nome de quem foi que falou isso, né? Me dá o endereço, o telefone. お願いします Nós 誰が言ったんですか名前を vamos ver isso aí direitinho, porque o resto é tudo conversa あ fiada. とは irmão. 皆さん噂ですそんなの E para que você tem que ficar tão preocupado com a vida do なんで outro? 他の人の人生あなたが関係ある Jesus não falou assim, primeiro você tem que tirar o quê? Uma trave, um negócio あなたは maior. 自分の目の木材 Um pedaço de pau enorme dentro do seu olho, você tira primeiro, né? Aí depois, quando você estiver vendo bem,
Aí você fala para o irmão, ó, você está com cisco no seu olho. であなたのね目についている角材を取って、そしたらその後あなたの兄弟の目についている木こりを取 Se る。 bem que é bem difícil, né, ver com uma trave enorme dentro do olho. 皆さん角 O olho 材が já 目 está に入っ cego, てるのはね né? なかな Não か consegue ver nada. 見れないんです。 Ainda mais ver um 目がつぶ cisco られてる dentro do olho de outro irmão. 角材が目に入ってるのに他の人 Então esse nível parece ser mais difícil, porque agora nós estamos vivendo entre comunidade, o amor fraternal está aí, em そし evidência. てMas nós temos algumas 多 dificuldades くの問題があります。 que nós devemos trabalhar, né? 私たちは働かなければいけない Próprias 多くの mãos, もの não が está errado, não é pecado, viu? Não vai cair as mãos nem o pé. É aquele remedinho, tomar vergonha, né? で私たちはこの恥を知って学ば trabalhar. なければいけません。 Portanto, o Senhor, né? Ele vai voltar. 主は帰ってきます。 O versículo 13 diz que 13節で eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu não quero que vocês se entristeçam であなた方に悲し e みを nem ない percam esperança. で希望を失ってはいけないと思ってくる。 Pastor, as pessoas estão perdendo? Estão, eu me lembro de colegas meus que não estão mais na casa. 多くの私の友達は前クリスチャンだった Começaram comigo e já abandonaram 私 a と一緒に fé. クリスチャンだったのに彼らクリスチャンやめた。 Então diz aqui a palavra de Deus que nós não vamos ser como essas outras pessoas que não têm a esperança. Pois que nós cremos que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou. Assim também, mediante Jesus, Ele trará em sua companhia os que dormem. Então aí uma pergunta. イエス様同様に神はイエスにあって眠っている人々もイエスと一緒に導き出してくださると書いてあります。 Mas 14節 se Jesus vai voltar, por que Ele tem que trazer os que morreram? イエス様が帰ってくるのになんで眠っている人たちも戻ってくるんですか。 Aqui diz dorme, mas na verdade essa palavra para nós significa morreu, morreu, está これ寝 morto. ているって言ってますけど私たちにとってこれは Bom, 死んで Jesus る vem e Jesus traz mortos com イ Ele. エス様はもう帰ってきたら死人と一緒に来るんですか。 Mas será que eles estão mortos mesmo? 彼らは本当に死んでるでしょうか。 Não, na verdade, mortos e vivos para Deus é metade 神 mesmo. 様にとって Não 死 existe 人 um も morto 生 diante き de ている Deus. のも関係ない。神様の前で死人は関係ないんです。 Como que Deus se apresenta lá em Êxodo capítulo 4 出エジプト para 記4章 Moisés? でモーセになん Ele て diz: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. 私はアブラム、イサク、そしてヤコブの神だと。 Os três já tinham morrido. 3人はもう死んで Como ま é す que ele é Deus de morto? なんで死んでるやつの神なんですか。 Deus não é Deus de morto, Deus é Deus dos vivos. 神様は死人の Então, para Deus, todos estão 神 vivos. 様 Não の existe 生 um き morto. てるんです。誰も死んでない。 Mas a nossa linguagem humana, nós não entendemos quando a pessoa deixa de わ respirar. かんないです。人が息をしなくなったら理 A 解できない。 carne deixa de respirar, então para nós ela está morta. 肉がもう息をしなくなったら Nós aprendemos 私たちはそれを覚えたんです。 Mas é uma coisa que está dentro de nós, a eternidade, então isso nos atrapalha o entendimento. E nós não compreendemos perfeitamente porque o espírito da pessoa sai do corpo. そしてその人の体が霊がその人の体から出るということを私たちはあまりその仕組みはわからない。 Porque quando Deus tirou o homem da terra, 神様は人間を土か a ら palavra de Deus diz que Deus tirou o homem da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. そして人間を土から作って、そして人間に命の息を吹き返して、そして人間はそこから生きる魂と Por que Deus falou não que o corpo então seja corpo vivente? でイエス・キリストはなんで生きる体と言ったんでしょうか。 Ele falou alma vivente. 彼は生きる É 魂、 diferente. 全然違います。 Porque Deus, ao soprar no homem, o que tinha em Deus foi para o homem. 神様が吹いた E o que Deus tem? Jesus falou sobre isso em João capítulo 神が 1. 持っているものを人に与えたんです。 Nele estava a vida, e a vida passou a ser a luz dos homens. 彼は命を持っていて、そしてその命は人の光となったんです。 E a todos quanto ao receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de 神 Deus. 様を受け入れた者は彼の子供となる特権 Há が uma transferência aí, há uma natureza diferente dentro do そし homem. て人間の中に違った Então 素質がある。 Paulo chega a dizer aqui, olha, na verdade Jesus vai vir e os mortos vão vir com eles, ou seja, os que morreram antes de vocês, os que partiram, os que dormiram. イエス様がこの帰ってくるときに先に死んだ人たちはイエス様と Mas por que eles têm que vir juntos? なぜ一緒になぜ彼らは来るんでしょうか。 Capítulo 5, versículo 10 revela isso aí. 5章の、10節に書いてある。 Diz que
que morreu por nós, para que vigiamos, quer dormimos, quer vivamos, estamos unidos com Ele. キリストが私たちのために死なれたのは覚めていても眠っていても私たちが主と共に生きるためであると。 Isso aqui está falando sobre Jesus イエス様について言って e todos aqueles que dormem. Eles estão unidos com Jesus. 彼らはイエス様と一つなんです。 Jesus não falou em João capítulo 14 que não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas イエ moradas. ス様は言ったんです。恐れてはならないと。私の父の家には多くの家があると。 Então essas pessoas foram morar em Jesus? Sim, estão em Jesus. 多くの人たちイエス様に住んでいるってそうです。 Mas não ainda num corpo glorificado. でももう栄光の体をまだ Mas os espíritos deles estão com Jesus. でも彼らの霊はイエス様と Não estão mais no Hades, no inferno. もうハデスの中にいないんです。地獄。 Mas Jesus, ao ir os 3 dias e 3 noites, イエス様 conforme a は palavra, 3日 ele tomou a chave das mortes do inferno 地獄の e levou todos que estavam そ cativos して捕まっている para ele. Por isso que Maria Madalena, ao encontrar com Jesus です depois か da らマグダラの ressurreição, マリアがイエス・キリストを見たとき Jesus falou para ela: Maria, não me impeça, porque eu ainda não subi para o meu Pai. イエス様にです。私の邪魔をしない。私は父の Não me detenhas. Porque com ele estava uma multidão de pessoas espirituais, é claro, 彼らと que morreram antes de Jesus ter morrido na 彼と cruz. 一緒にいた多くの群衆がイエス様と共にいたんです。 A palavra de Deus diz que muitos corpos de santos foram vistos vagando por Jerusalém na ressurreição de イ Jesus. エス・キリストが蘇った後多くの Muitos profetas viram por visões pessoas que tinham morrido há muito tempo, 何年も前に死んでいた人がいたんです。 Andando pela cidade. 街の中を歩いてる。 porque estavam com Jesus. 彼らはイエス様と一 A 緒に gente não consegue ver plenamente o mundo 私た espiritual, ちは霊的な世界をはっきり見ることができる。 mas estão todos com でも Jesus 彼らは hoje. イエス様と一緒にいます。 E por isso que as pessoas que dormem antes, por isso o meu primo que morreu, です que から私の dormiu いと semana こが passada, 死んだ時先週死ん estão だ com 時 Jesus. 彼らはイエス様と一緒に。 Agora a palavra de Deus diz que eles vão vir, でも彼らは帰ってきます。 e eles vão vir com Jesus. で彼らはイエス様と来るんです。 E ainda vos declaramos pela palavra do Senhor isto a nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, que de maneira alguma precederemos os que dormem. Precederemos os que dormem. Isso é de maneira alguma. Vocês que estiverem vivos, né? Aqui, interessante que isso aqui há 2000 anos foi falado. 皆さん、この説は2000年前に読まれました。16 Talvez eu não sei quanto tempo ainda vai passar e muitos de nós estaremos で dormindo. まだ何年か経つか分かりません。私たちが何人か死んで Estaremos com o イ Senhor. エス様と共にいるかもしれません。 Mas aqueles que estiverem vivos, でもイエス様と一緒にいる se 人は tiverem esse privilégio, その特権がある人は a palavra de Deus diz: portanto, o Senhor mesmo dará uma palavra de ordem. 16節合図の声 Isso aqui tem etapas a serem cumpridas aqui. これ多くの段階が A あ primeira coisa é a palavra de ordem dada pelo Senhor. る。主からの A segunda 声 coisa があるんです。 é que será ouvido a voz de um arcanjo. そして天使の声が聞こえるんです。 E a terceira, o ressoar de uma trombeta de Deus. そしてラッパの鳴り響く。 Aí então descerá dos céus, そして天から降りてきます。 e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. で、最初に市民たちが蘇るんです。 E depois então vai acontecer, nós os que estivermos vivos vamos ficar e seremos, e vamos o quê? Os que ficarmos, né? Os que estivermos vivos e ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 17節空中で主に会い、こうしていつも主と共に Nós não vamos ressuscitar, 私たちは蘇らない。 nós vamos ser arrebatados. 私たちは敬虚される。 Arrebatamento é diferente de ressurreição, é 蘇 muito る diferente. のと敬虚は全然違います。 Porque a ressurreição requer que o que foi semeado na terra, Jesus falou sobre isso, se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele não pode viver. そして Ele não 蘇 pode る produzir. と
というのは種の話があります。 E essas pessoas que morreram estão sendo semeados desde então. で死んだ人たち E eles vão が投げられた ressuscitar primeiro. 種のように、そして彼らはその種を Nós 死んで seremos arrebatados e o nosso corpo será transformado. 敬虚されていくんです。難しいよね。引き上げられたってことです。 E isso vai acontecer aqui na Terra? Não, vai acontecer nos ares. それは難しいんですが、地球で起きることではありません。天空で起こるこ O que vai acontecer na Terra é aqueles que foram sepultados, que foram と。地球で起きることっていうのは que estão com seus corpos aqui na Terra, o mar, a terra, onde foram enterrados ou ど cremados, こに燃やされようと、どこにいようと、海だろうと、どこだろ esses う corpos vão そ ressuscitar の体は戻ってくるんです。 e nós seremos で arrebatados 私たちは nos ares. 引き上げられるんです。空中に。 Isso aqui é um grande mistério que fala a ですからこれは palavra. 本当に多くの奥義が隠されています。 Pastor, eu já sei disso, já sabe. Então, só você relembrar, guardar isso no seu coração. Não perca a esperança, mesmo que muitas coisas estejam acontecendo. ね、多くのことが起きても Eu vi isso outro dia. 3 pastores nos Estados Unidos cometeram suicídio. Eles pegaram o 3人 revólver. の牧師先生は自殺したんです Pastor evangélico. Não estou falando pastor de igrejas grandes. 大きな教会の牧師先生自殺したんです。 Pastor, o que está acontecendo? Perdeu a esperança. 彼らは希望を失った。 Jesus está demorando demais. Eu não estou aguentando mais. もうイエス様は Tantas coisas erradas. 間違ってることが多すぎる。 Tanta prostituição, tanta violência na terra, tantas guerras. As pessoas estão perdendo a esperança. 多くの人たちは希望を失った。 Até dentro da igreja. 教会の中であった。 Até mesmo dentro da igreja do Senhor. 教会の中であった。 Jesus fala sobre isso, que tem 5 pessoas dentro da igreja que são loucas, totalmente loucas. イエス様は5人教会の中に行かれてる人 E がいる。 tem 5 que são prudentes. で、5人はすごく Dentro da igreja de Camisato, não. Dentro da igreja de Jesus. 神里の教会 A igreja de Jesus é universal. Então tem loucos e tem imprudentes dentro da casa de Deus? Tem. 教会の中には愚かな者と Qual que é a diferença delas? Umas levam azeite sobressalente, 多くの者は em reserva. オリーブ油をいっぱい持っている。 Porque mesmo que os dias sejam maus, a gente tem que ter azeite guardado dentro de si. 悪い日が続いても A gente tem que ter esperança que Jesus vai voltar. オリーブ油を持ってなければいけないんです。 Não é um novo presidente, não é um novo ministro, não é um novo país. 新しい Não. 大統領、新しい国、そういうんじゃないんです。 A esperança nossa é Jesus. 私たちの希望 Nós esperamos Jesus voltar nos ares. 私たちはイエス・キリストが戻って Não importa que teu parente ou tua parente está partindo para a eternidade, mas nós que estamos vivos, nós vamos ficar esperando ど Jesus. こに行っても関係ないんです。生きてる私たちはイエス・キリストを待つんです。 Haja o que houver, irmão. 何が起きても Nós vamos estar prudentes dentro da casa do 私た Senhor. ちは神の御国 Então, meu conselho hoje para os irmãos, a palavra de hoje, になりましょう。 fiquem firmes no Senhor. 皆さんに今日言いたいのは主に Fiquem nesse leveiro, nesse nível espiritual que Deus requer de nós. 霊的なレベルが O capítulo 4. O capítulo 5 é diferente, o capítulo 3 é diferente. O capítulo 4 é único na palavra de Deus. E ela nos fala sobre isso. で4 É uma exortação tremenda. Se vocês começarem e meditarem profundamente nesse capítulo, nossas vidas vão ser totalmente transformadas. 確実に人生が変わります。 Não tem que pegar o telefone e ligar. Eu não sei. Eu não sei o que fazer. Você sabe o que fazer. Você tem que esperar Jesus. Estar firme. Levanta a sua cabeça. Olhe para o Senhor, nosso Deus, porque Ele é a nossa esperança. あなたは Não é um namorado ou namorada, não é esposo ou esposo. Não esperem neles, porque são pessoas que também precisam de Deus como você. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus.